Bom, pessoal, agora vamos para a correção da tarefinha de língua portuguesa de ontem. Hoje nós vamos fazer só a primeira parte, que é a leitura e a primeira página de atividades, tá bom? Então vamos lá. No texto teatral Os Mentirosos, os personagens parecem querer esconder os medos que sentiam. Mas você sabia que sentir medo é natural e pode até ser útil? Leia a reportagem a seguir e desvende um pouco deste sentimento. Então vamos lá. A reportagem é uma reportagem do campo da psicologia, tá? Que entende a nossa mente, os nossos sentimentos, nossas emoções, né? E ela se chama Medo, Medinho, Medão, tá? E aqui nós temos que sentimento é esse que só de pensar a gente começa a tremer? E aí aqui a gente vê alguns desenhinhos, né, de crianças, né, desenho de medo, né, de monstro, garagem. Olha aqui, desenho parece aqui ser de um ratinho, né? Aqui uma criança dentro de uma casa. Ah lá, olha aqui, uma das crianças escreveu: "Eu tenho medo de aranha" e desenhou aqui. Então agora nós vamos ler a reportagem. Outra criança disse aqui, ó: "Eu tenho medo de Sméagol." Deve ser o Sméagol, né? Do Senhor dos Anéis. Aí aqui nós temos a continuidade dos desenhos, né? Aqui e a reportagem. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte da reportagem. Sabe quando o nosso coração bate acelerado, dá uma tremedeira nas pernas e uma vontade gigante de gritar: "Mãe!" Pois é, quem nunca sentiu medinho de alguma situação ou aquela coisa que foi crescendo, crescendo, crescendo até virar um medão? Isso não é vergonha nenhuma. Sentir medo é muito normal. E em algumas situações, ele pode evitar que a gente passe por situações de perigo. Olha, então quer dizer que o medo muitas vezes é útil, né? Nossa equipe foi descobrir um pouco mais sobre os medos das crianças e recebeu textos e desenhos de duas turminhas do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca, de Contagem, em Minas Gerais. Descobrimos que muitas crianças têm medo de bichos variados, como cobra, aranha, rato, sapo, jacaré e lagartixa, enquanto outras sentem pavor de histórias como a da loira do banheiro, né? Também existe gente com medo de gente, mas só quando as outras pessoas estão mortas, alcoolizadas ou roubam algo. Isso mesmo, ladrão dá medo em muitos. Inclusive na Ana Luísa, de 8 anos. Outra coisa interessante é o horror que as crianças têm de alguns personagens de filmes, desenhos ou quadrinhos. A Ana Clara, que também tem 8 anos, não pode nem ver o personagem Sméagol do filme Senhor dos Anéis. Ela até fez um desenho dele pra gente. Até que ela, por ter medo, né, ela fez ele bonitinho, né, ele sorridente, né. Ela tem um medo, mas até que ela não desenhou ele tão horroroso, né. A química do medo. Vamos entender então o que acontece no nosso corpo na hora do medo. Em uma situação de perigo, acontece uma grande química muito interessante com o ser humano. Quando algo provoca medo, o corpo se prepara para uma suposta defesa e libera vários tipos de hormônios. Um deles é a adrenalina na corrente sanguínea, que aumenta os batimentos cardíacos, causa suor e pode fazer as pessoas tremerem.
Tudo isso acontece para deixar a pessoa mais atenciosa e preparada para enfrentar a situação. Algumas crianças ficam tristes por sentirem um medo que às vezes cresce tanto, que elas não sabem o que fazer. A psicóloga Gláucia Pinheiro explica que ninguém precisa ficar chateado por isso. Segundo ela, os temores mudam com a idade e alguns podem permanecer ao longo da vida, como o pavor de bichos. Eu tenho. Muitas vezes a criança fica com medo de determinado bicho porque vê os pais correrem dele. Isso liga um alerta na cabecinha dos pequenos que começam a relacionar o perigo, por exemplo, a um inseto, explica. Ela lembra também que o medo da própria morte ou da morte dos pais é muito comum, mas à medida que crescem, meninos e meninas entendem melhor que tudo são etapas da vida, né? Esse a gente tem medo, né? Mas a gente vai entendendo que faz parte, né? E a professora falou que tinha medo, eu tenho medo de cobra, bastante. Agora vamos lá. Sai pra lá, tristeza. E quando o medo chega a doer e nos tira a coragem de ir à escola? Aí não é legal. Quando o temor é tão grande que nos impede de fazer algo ou nos deixa muito tristes, é preciso contar para os pais e buscar ajuda. Glaucia explica que algumas crianças têm medo de tirar notas baixas e, por isso, querem faltar às aulas ou parar de brincar. Um psicólogo pode ajudar a descobrir por que o medo está causando tanta dor. Mas é importante a criança ter tempo para tudo, estudar e brincar, né? Recomenda. Ao tratar de medo, é fácil lembrar dos medrosos, muito famosos, o Salsicha e o Scooby-Doo, né? E eles passam vários episódios do desenho com medo de fantasmas ou de monstros, que na verdade são de mentirinha, não é mesmo? No fim das contas, a história de terror nos faz dar boas e boas gargalhadas. Então, aí olha aqui um desenho, né? Acho que aqui, ó, Minas faz ciência, especial de 2016. É a revista, né? Ó, aqui no final a fonte, ó, Medo, Medinho, Medão, de Vivian Teixeira, Aí aqui é o nome da revista, tá? Ó, Minas faz ciências. Esse significa tá? E Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Minas faz ciência, edição especial de 2016, Belo Horizonte, dos 2016, páginas 38 e 39. Ó, 39 e a página 38 da revista, né? Então, aqui nós temos, né, a capa, né, da revista. E aqui nós temos a reportagem, tá? Com os desenhos, com as frases, né, das crianças dizendo do que elas têm medo, tá? Muito legal essa reportagem, né, pessoal? Demonstra que às vezes o medo ele é importante e às vezes ele é perigoso para nós, né? Porque nos impede de fazer coisas do dia a dia, como ir para a escola, por exemplo, né? Estudar, fazer coisas simples, né? Comuns. E aí explicou até por que a gente tem aquela tremedeira, por que a gente sua e por que a gente sente o coração batendo forte, né? Por causa de um hormônio chamado adrenalina, que é liberado no momento em que a gente sente medo. Bom, então vamos para as atividades, tá? Vamos lá. Na página 256, vamos para as questões, para entender um pouquinho mais sobre a reportagem. O restante a gente faz amanhã e na semana a gente vai corrigindo tudo, tá? A reportagem que você leu foi publicada em uma revista destinada a crianças e jovens, tá? Isso é uma informação. Agora vamos para a primeira perguntinha.
Qual é o nome dessa revista? Onde você descobriu essa informação? Bom, o nome da revista é Minas Faz Ciência. E aonde que tem essa informação? Ó, esse nome aparece no rodapé das páginas e na capa da revista e na fonte do texto. Então, olha aqui, ó, no rodapé das páginas. Rodapé é aqui, ó, essa partezinha aqui de baixo da revista, tá? Ó, da página da revista. A gente tem a página, lá no final tem o rodapé, ó. No rodapé da capa, das páginas, né? Ó, no rodapé de novo aqui, ó. Minas Faz Ciências. E também aqui na fonte, olha, aqui é a fonte. Da onde que foi tirada essa reportagem, ó? Minas, aqui, ó. Cadê? Em Minas Gerais, aqui, ó. Minas Faz Ciência, tá? Aqui que nós encontramos, tá bom? E na capa também, né? Tá bom? Vamos para a próxima questão. Na capa aqui a gente não tem a capa para mostrar para vocês, né? A gente só tem a reportagem aqui, não tem a capa, tem a capa só da reportagem. Ó, quem fez a reportagem foi a Vivian Teixeira, que aparece aqui também na fonte, ó. Cadê o nome da Vivian Teixeira aqui, ó? Tá? A autora da reportagem. Vamos para a questão B. Há na reportagem recursos visuais que ajudam a identificar o perfil do público dessa revista? Que recursos são esses? Será que tem alguma coisa na revista, na reportagem, que ajuda a identificar para quem que ela foi escrita? Né? Vamos observar, só de olhar aqui, olha. Né? Olha, tem algum recurso aqui que foi utilizado para identificar, olha? Só de visualizar, né, nós vemos que tem desenho, tem escrita à mão feita por criança, tem muita coisa colorida, ó, divertido, né? Então a revista, olha, ela é toda coloridinha, ela tem os desenhos das crianças que foram entrevistadas, ela tem alguns desenhos feitos pela revista, olha aqui, ó, tá? Então a resposta é sim. A presença de ilustrações feitas por crianças e recursos visuais coloridos, aqueles desenhos coloridos lá, mais o desenho das crianças e até mesmo as frases que as crianças escreveram, né, do que elas têm medo, tá bom? Letra C. Levando em conta a linguagem, o texto parece ter sido mesmo escrito para esse público, para crianças? Explique. Sim, né? Porque o texto, além dos títulos, né, convidativos, né, ó, medo, medinho, medão. Isso convida, a gente fala assim com criança, né? Ele é convidativo para criança. Todo o texto, ele busca uma aproximação com as crianças pela conversa sobre assuntos e questões do mundo infantil, né? Uma organização simples de frases também. Então, o que acontece? Olha, a maneira como ele está escrito, né? Olha aqui, a gente pode ter aqui um exemplo, ó. Ó, aqui nessa parte. Aqui, ó, essa parte aqui já sai pra lá a tristeza. Isso aqui é uma linguagem que a gente usa com crianças, né? Esse título aqui, ó, a gente usa com criança, esse tipo de linguagem. Então, a gente pode perceber que é como se estivesse conversando com uma criança mesmo. É próprio para esse público, tá? É através disso, a organização das frases que são simples, né? Você não tem ali palavras muito complicadas, palavras que você não usa no dia a dia, assim, no costume das crianças, né? Vamos para a questão 2. Você já sabe que a reportagem é composta de diferentes partes. Responda as questões a seguir e identifique algumas dessas partes. Lembra? As partes da reportagem, a gente tem o título,
né? A gente tem ali o subtítulo da reportagem, né? Que ele traz mais informações, a gente tem. E a gente também tem o olho da matéria, né? Que é o primeiro parágrafo, que ele faz um resuminho. Lembram disso que a gente aprendeu ano passado? Então vamos lá, ó, bem facinho. Qual é o título principal da reportagem lida? Medo, medinho, medão. Isso é uma das partes de uma reportagem, tá? Letra B. A reportagem apresenta um título auxiliar que amplia, né, que aumenta a ideia apresentada no título principal. Nós temos assim uma espécie de explicação, né, no texto lá no título. Será que ela apresenta uma explicação para o título? Vamos ver? Ó, o título é Medo, Medinho e Medão. E aqui, quando a gente tem que sentimento é esse que só de pensar a gente começa a tremer? Isso daqui é o subtítulo, né? Ele vai trazer mais informações, ele vai ampliar o nosso conhecimento sobre o que vai ser falado no texto. Então, ele dá uma ideia maior daquilo que vai ser tratado na reportagem, tá? E aí aqui a professora já até sublinhou que é a última questão, que era para sublinhar essa parte que auxilia. Então aqui nós temos o título, certo? E essa frase aqui, ela auxilia a gente compreender e aumentar o nosso conhecimento sobre a reportagem, né? É o subtítulo da reportagem, né? E aí ele vai aumentar o nosso conhecimento vai ampliar o nosso conhecimento sobre o que a reportagem traz, tá? Então era pra gente sublinhar aqui esse subtítulo, tá bom? Olha aqui as respostas, ó. Então, se a reportagem ela traz algum título auxiliar, né? Traz sim. E quantos parágrafos era pra gente sublinhar, né? Aí a gente sublinhou, tá? E quantos parágrafos apresenta o texto que compõe o corpo da reportagem? Toda a reportagem aqui, ela é feita em 7 parágrafos. Olha aqui a resposta. O texto é organizado em 7 parágrafos, tá? O texto ele é organizado em 7 parágrafos. Vamos ver? Vamos identificar cada um deles? Aqui, ó. Aqui nós temos o primeiro parágrafo, ó. Tem o recuo, ele termina em sabe, e ele começa em sabe e ele termina em perigo. Primeiro. O segundo parágrafo começa em nossa e ele termina aqui em banheiro. O terceiro parágrafo começa em esse aqui, ele assim, tá, lembrei, né, ó, e ele termina em anéis, então foi o terceiro. Agora o quarto, ele já começa num outro título da reportagem, ó, Química do Medo, né, ele começa em e ele vai terminar em situação, quarto. O quinto começa em algumas e ele vai terminar em vida. O sexto, aí ele já tá em outro textinho da reportagem, ó. Sai pra lá a tristeza, que ela foi dividida em 3 partes, né? Aí começa e quando, o sexto parágrafo, e ele termina em recomenda. E o sétimo parágrafo começa em ao tratar e ele termina em gargalhadas. Então são 7 parágrafos. A reportagem toda, Medo, Medinho, Medão, ela tá distribuída em 3 partes, né? O começo, o primeiro título, explicando sobre a química do medo, quais são as substâncias que são liberadas no nosso corpo, e sai pra lá a tristeza, né? Explicando aqui que a tristeza é um medo exagerado e que a gente precisa aí do auxílio de um psicólogo, né, de um profissional para nos ajudar a vencer essa tristeza que veio através dos medos, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Hoje nós vamos corrigir somente a página 256, tá certo? E amanhã a gente corrige a 257, depois a 258, assim até sexta-feira. A gente vai corrigindo devagarzinho para a gente entender bem,
tá? Por partes. Então é isso, tá? Um bom dia para vocês, bons estudos e não esqueçam de mandar a foto da atividade para a professora, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.